Olá, mulheres, empresárias, mães, empreendedoras. Vim aqui contar um pouquinho para vocês da minha vida de empresária, da minha vida de empreendedora aqui nos Estados Unidos. Gente, os meus últimos dias foram de muito estresse. Aconteceu uma coisa na semana passada. A gente teve, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de limpeza de casas e a gente teve uma cliente na semana passada que contratou para fazer uma limpeza profunda na casa dela. E quando as meninas chegaram lá, a casa estava bem suja. Bastante sujeira acumulada. Acho que ela nunca tinha tido uma limpeza profissional antes na casa dela. Então, às vezes, para as pessoas que moram na casa, eles não têm noção do tanto que tá a casa de sujeira acumulada e o tanto que a gente vai ter que limpar para que aquilo fique bom. E aí as meninas chegaram, as minhas funcionárias chegaram na casa e se depararam com aquela situação. Uma casa bem suja, muitas coisas embaixo da cama, muito lixo, elas tiveram que varrer com a vassoura antes de passar o aspirador. E elas ficaram um pouco sem saber o que fazer e foi muito desafiador para elas e foi para mim e para a nossa equipe também. No meio disso tudo, eu vi que elas iam demorar mais tempo do que o previsto e eu enviei uma segunda equipe para ajudar. E depois que essa segunda equipe chegou, o trabalho começou a render. Mas o que aconteceu foi que quando a gente se depara com uma situação dessa, nossa primeira tendência é julgar. É julgar aquela pessoa. Como pode uma pessoa viver numa casa suja dessa? E esse foi o pensamento das funcionárias e elas ficaram muito chateadas porque a casa estava muito suja. E realmente estava. Mas o que eu quero falar para vocês é que cada casa tem um código. E o nosso externo é só uma representação do nosso interno. E às vezes a gente, sem empatia, a gente julga, a gente condena. A gente é o advogado, a gente é o juiz e a gente dá a sentença para aquela pessoa, sem nem saber da história daquela pessoa. E aí eu tive várias reclamações e não da limpeza em si, elas fizeram um ótimo trabalho, a cliente super elogiou, elas realmente trabalharam muito duro, foram excelentes no trabalho, mas aconteceram algumas coisas na casa, tipo arranhou o chão da cliente e aquilo me deixou muito nervosa. E aí eu pensei assim, vou mandar uma pessoa para consertar o chão da moça. E mandamos uma pessoa, um profissional, para avaliar o chão e tentar resolver o problema do chão. Só que no meio disso, gente, é muito estresse. É muito estresse. É uma pressão psicológica que se a gente não tiver nenhuma técnica, nenhuma ferramenta, nenhuma inteligência emocional, a gente se descontrola e a gente se desespera. E aí ele foi lá no outro dia, foi uma outra equipe lá, resolveu o chão e também ela tinha tido um problema com o abajur e tal, e resolvemos também o problema do abajur. E enfim, resolvemos. E só que no meio disso, a pessoa falou que ela tinha perdido. Eu estava conversando com eles pelo telefone, por chamada de vídeo, e ela contou que. Perguntou se a gente tinha filhos, perguntou se a coordenadora que estava lá, se ela tinha filhos, e aí ela falou que sim, e aí ela contou que ela tinha um filho também, e que o filho dela faleceu num acidente de carro. E depois disso, o marido dela faleceu. Então, imagina a dor dessa pessoa. E às vezes a gente entra na casa da pessoa sem saber o que está acontecendo lá. E a gente julga as situações. A gente julga o livro pela capa. É um pouco disso mesmo. O que está ali dentro daquele livro está externando ali naquela capa. Mas sem empatia, sem amor ao próximo, a gente se coloca numa condição de superioridade, porque a gente acha que a gente é brasileiro e a gente limpa muito bem e a gente se coloca acima dos outros e nós não somos acima de ninguém.
Nem eles estão acima de nós, nem nós acima deles. A verdade é que somos todos um. E quando eu me deparei com aquela situação, eu pensei, quanta dor ali, a ponto da pessoa não ter ânimo, talvez, não ter disposição para ir lá e limpar a própria casa, não ter condições psicológicas de cuidar do externo, porque na verdade o interno está sofrendo, está doendo. Talvez ela ainda não tenha processado todo esse luto. O que eu venho trazer aqui para vocês hoje é que não julguem as pessoas, não julguem a condição da casa das pessoas. Tem pessoas muito acumuladoras aqui. E tudo isso, gente, é a gente externando o que está acontecendo no nosso mundo interno. Pessoas que acumulam têm muita dificuldade de desapegar. São pessoas apegadas, que se apegam ao passado, se apegam a pessoas, pessoas com dependência emocional. Então, o que eu quero também trazer para você é observe a sua casa. Como está a sua casa? A sua casa física, a sua casa. A sua casa é só um reflexo da sua casa interior. E quando a gente tem muita coisa para processar dentro de nós, a gente também tem muita coisa para organizar na nossa casa. E eu quero convidar vocês a fazerem um exercício. Escolhe um lugar da sua casa para você organizar, nem que seja uma gaveta. Antigamente, quando eu era mais nova, eu arrumava as minhas gavetas toda semana. Eu não faço mais isso, tá, gente? Porque eu não tinha filhos naquela época, minha vida era totalmente diferente. Então, assim, era surreal, mas eu fazia. Arrume um cômodo da sua casa, mas coloque ali uma intenção. Enquanto você estiver limpando, sei lá, um armário, vai colocando a intenção. Assim como eu limpo esse armário, eu limpo em mim as memórias de dor e trauma. E é capaz que vá surgir um monte de memórias nesse momento. Mas peça ao Espírito Santo para te conduzir nessa limpeza, para conduzir a sua vida. Peça a sua centelha divina para te guiar, que você, ao limpar essa casa, você também esteja limpando o que precisa ser limpo dentro de você. E se vier alguma memória de dor, deixa ela aí. Se vier alguma mágoa que você precisa liberar, deixe ir, porque, gente, as doenças psicossomáticas são isso, são coisas que a gente somatiza e afetam o nosso corpo. Afetam a nossa mente, afetam o nosso corpo. Eu já falei para vocês que eu tinha fibromialgia e é uma doença psicossomática. Eu acumulava coisas e sobrecarregava os meus músculos. E eu tinha dores no meu corpo insuportavelmente. Eu acordava inchada, não dobrava os meus dedos, meus músculos travavam. Às vezes eu tinha que ter ajuda de alguém para me ajudar a vestir a roupa, prender meu cabelo. Então, assim, tudo começa na nossa mente. Então, não julgue a outra pessoa que está passando por um momento difícil, porque depressão não é brincadeira, não é falta de Deus, porque muitas pessoas que estão dentro das igrejas, dentro de religiões, não importa se é cristão, se não é, mas estão passando por momentos de depressão. Não é frescura, não julgue se você tem um parente ou um amigo que está passando por um momento assim. Ai, mas também não quer saber de Deus? Gente, isso não é sobre querer saber de Deus ou não. É uma doença e precisa de cuidado e precisa de ajuda. Então, se você não pode ajudar, zipe, fecha sua boca, porque as pessoas que estão passando por isso, elas precisam de ajuda. Elas não precisam do seu julgamento. Elas precisam que você incentive elas a procurar uma ajuda psicológica. Às vezes, precisa de remédio, de uma intervenção médica. E você julgando não vai ajudar em nada. Então, olhe para as pessoas da mesma forma que você gostaria que olhasse para você se você estivesse passando por uma situação difícil. Tenha mais amor, tenha mais empatia e cuide.
da sua casa interna, para que a sua casa externa resplandeça a luz que há dentro de você, o amor de Cristo que há dentro de você, esse amor incondicional que está disponível para todos. Então, assim, cuidado com os seus julgamentos, cuidado com as coisas que vocês falam, cuidado com... Eu falo isso por mim, gente, eu tenho que cuidar com isso, porque eu também fiquei brava, eu também fiquei chateada quando eu vi aquela situação, porque eu paguei para limpar a casa dela, mais do que ela me pagou para limpar. Mas eu olhei para isso como um ato de amor. A casa dela ficou limpa, ela ficou feliz. Eu não quero pensar que ela foi desonesta, porque ela não foi. Eu dei o preço e não tinha visto a casa antes. E aí a gente percebe que às vezes a gente não tem a mínima noção do que está passando na vida da outra pessoa. Então, cuide da sua própria vida. Cuide de você. Cuide do que você precisa fazer hoje, do seu passo de hoje. Aquilo foi uma grande experiência para mim, porque foi um momento de muito estresse e eu tenho que lidar com isso, sendo uma empresária, eu tenho que lidar, eu tenho que ter inteligência emocional, eu tenho que conseguir romper com as minhas limitações, e foi ótimo isso, porque eu pude lidar com isso. Todos os aprendizados são muito bem-vindos e eu tive a oportunidade de lidar com aquela situação e eu consegui resolver, então eu consegui fazer o meu papel de CEO da minha plaquinha que tá ali atrás. Eu fiquei feliz com o resultado, ela ficou feliz com o resultado do chão dela, que a gente conseguiu reverter. Ela agradeceu e falou que não queria que a gente gastasse muito dinheiro com aquilo e tudo mais. Ela ficou feliz e eu fiquei ainda mais feliz, porque eu vi que às vezes a gente pode aprender com aquela situação. O meu aprendizado com isso como empresária é que eu preciso mudar a minha forma de cobrar. E como pessoa, que eu não tenho que julgar quando eu entro numa casa toda suja e acumulada, porque eu não sei o que está passando dentro do dono daquela casa. Então, vamos vigiar as nossas palavras, os nossos pensamentos, vamos observar o que a gente pensa e vamos ter mais amor com o próximo. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Compartilha com quem precisa ouvir isso, porque às vezes também você que é empresário e tá aí e não sabe como lidar com os seus desafios do dia a dia, porque é desafiador. Inteligência emocional. Tem um livro muito bom. Eu vou depois deixar nos comentários, na descrição aqui do vídeo, o nome de um livro para vocês, empresárias, lerem, que vai ajudar muito vocês a passarem por esse tipo de situação com mais leveza. Eu falei com uma outra empresária nesse final de semana que aconteceu isso, e eu falei com ela, nossa, toda a primeira limpeza, meu coração acelera, eu fico preocupada, eu ligo várias vezes para as meninas para saber que está indo tudo bem e tal. Ela falou que acontece a mesma coisa com ela, então assim, sabe quando os atores falam, é aquela friozinho na barriga da estreia? É assim também quando tem uma primeira limpeza, que a gente tem que mostrar para aquele cliente que nós somos uma empresa séria, que nós levamos a sério o nosso trabalho e estamos aqui para entregar para eles um trabalho de excelência. E a gente consegue, mas se a gente não trabalhar o nosso emocional, os desafios vêm e nos derrubam. Mas a gente não tá aqui para ficar no chão. E se você cair, tá tudo bem. Levanta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vai novamente. E não deixe que os desafios da vida paralisem a sua vida. Eles estão aqui para trazer sempre um aprendizado. Sempre. De tudo na vida, gente. Tem sempre um aprendizado ali por trás. Então, esse é o meu compartilhamento da minha rotina, da minha vida de empresária na América. E não é só na América, em todo lugar a gente passa por desafios, e que esse vídeo ajude você, que é empresária que está aí pensando em desistir, você está cansada da vida, desistir não é a melhor opção para você. Então, enfrente os seus problemas, os problemas estão aí para serem solucionados, não para paralisar você. Um beijo, até a próxima!